Esse vídeo vai ser bem direto e eu vou mostrar para vocês tudo o que é preciso saber sobre paredes aqui no Revit. Então, desde uma modelagem para arquitetura simples, retirada somente de cortes, como também para retirada de quantitativos para orçamento e dados para o planejamento. Então aqui eu vou mostrar os tipos de paredes que a gente vai ter aqui no Revit, quando é que eu vou utilizar cada um e quais são as vantagens e desvantagens. Eu vou deixar aqui um questionamento que eu quero que vocês respondam no decorrer até o final do vídeo, que é: o orçamento é gerado automaticamente enquanto eu projeto no Revit? Eu quero que vocês pensem nisso e durante o vídeo, com certeza vocês vão chegar numa resposta. Iniciando aqui o vídeo, o primeiro tipo de parede que a gente vai ter é a parede básica. Parede básica, eu vou definir uma espessura, então nesse exemplo aqui 15, mas isso vai depender de como é o sistema construtivo, né? Vai depender do material de vedação que tu está utilizando. Enfim, e não importa o material, basicamente o que vai importar aqui é a espessura. O segundo tipo é a parede composta. A parede composta continua sendo somente um elemento aqui no Revit, continua sendo somente uma parede. A diferença é que ela tem camadas de materiais, então tem várias camadas. Se eu clicar aqui nela, eu venho aqui em propriedades, editar tipo, eu vou ter aqui já a visualização dela, né, de vários materiais. Se eu clicar aqui, eu vou ter chapisco, reboco, pintura, alvenaria. Eu posso adicionar várias e várias camadas aqui. O terceiro tipo é a parede cebola. Então a parede cebola, na verdade, se fosse resumir, ela é como se fossem várias paredes básicas. Não, cada material daquele que vocês viram na parede composta seria uma nova parede básica, desde que agora o material começa a importar. Inclusive é interessante até eu mudar a cor do material para facilitar a minha visualização. E quando é que eu vou utilizar cada tipo de parede desse? Então eu vou dar um exemplo bem simples, mas eu acredito que dê para entender. Então eu vou vir aqui, estou começando a fazer um projeto, fiz aqui um projeto de exemplo, e aí o cliente quer modificar aqui uma parede. Ele não quer mais com 4 metros, ele quer que fique, por exemplo, com 5 metros. E aí ele quer modificar essa aqui também, quer que aqui fique com 4 metros. Quer modificar essa aqui também, quer que esse corredor fique com 1,20. Enfim, fiz aqui algumas modificações e foi bem rápido. Basicamente já finalizei as modificações que ele pediu. Isso eu estou utilizando parede básica, ou seja, tem um elemento aqui, tem uma parede passando aqui. Agora vamos para outro exemplo. Nesse exemplo aqui, eu quero até que vocês ignorem que tem aqui um ambiente, mas imagine somente a parede cebola que eu estou utilizando aqui, ó. Então, cada elemento desse aqui, eu vou ter pintura externa, eu vou ter reboco externo, eu vou ter reboco interno. Enfim, é parede cebola. Imagina que eu vou fazer uma modificação parecida. Eu vou ter que modificar várias e várias paredes, alinhar tudo. Ou seja, vai dar um certo trabalho, né? Vai dar muito mais trabalho, na verdade. Então, vocês já perceberam que num projeto básico, num pré-projeto, seria mais interessante eu utilizar uma parede básica. Porque eu ainda não sei se ele está realmente finalizado, ainda vai ter muita alteração. Eu ainda não sei qual que é o revestimento que eu vou utilizar aqui no banheiro, no quarto, na parte externa. O que vai ter no corredor, onde é que vai ficar a cozinha, se vai ser revestido ou não. Enfim, tem muita coisa que não está ainda definida. Então não tem como eu simplesmente colocar um material que eu não tenho certeza. E aqui voltando lá para o início, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei que a parede básica, geralmente utilizada para pré-projeto e projeto básico. Foi o que eu acabei de mostrar. Ela realmente é muito mais fácil de manusear e tudo mais. Vocês viram que o outro extremo é a parede cebola. Já viram que ela é um pouco ruim para manusear quando vai ter muita alteração. Então, tem alteração, fica muito complicado trabalhar com parede cebola. Já a parede composta a gente não aplicou ainda.
Mas qual que é a vantagem dela? Ela é muito mais fácil de manusear, então ela é uma parede básica, então ela é tão fácil quanto movimentar uma parede básica, mas tem os materiais da parede cebola. Então aqui, por exemplo, eu poderia modificar várias dessas paredes. Posso selecionar várias aqui, inclusive, e mudar aqui o tipo dela. Posso botar então eu posso colocar aqui, ó, parede interna, externa. Olha só, já modificou as que eu selecionei. E aqui eu posso colocar, dependendo do meu template, né? Eu já coloquei aqui tudo no template. Posso colocar várias combinações e colocar, por exemplo, aqui seria, vamos supor que aqui seria uma cozinha. E aqui seria revestida, né? Esse lado. E aqui seria pintura interna. Então eu venho aqui, eu posso pesquisar aqui. Então eu vou ter revestimento e pintura interna. Já coloquei aqui. Aí já ficaria corretamente aqui o revestimento e a pintura interna. Enfim, aí vai depender de como é o projeto, né? Eu vou conseguir bem fácil alterar as minhas paredes básicas para uma parede composta que vai conseguir me dar um quantitativo de material. O que que acontece que não é o ideal? Eu até tenho um vídeo aqui, uma série de vídeos de orçamento, vou colocar aqui no card, aqui em cima, mas basicamente é um pouco mais complicado você fazer a modelagem utilizando parede composta. Você vai ter uma dificuldade grande. É bem difícil você conseguir fazer um orçamento 100%. Você chega bem próximo. Então, é aí que tá. Você pode escolher fazer essa modelagem aqui, que é muito mais rápida. Não vai ser 100% no detalhe, não vai ser um projeto executivo, enfim, né? Mas para muita gente pode ser já resolver os problemas. Então, por isso que eu estou mostrando as aplicações. Uma das coisas que a gente pode fazer é uma estimativa de custo. Bem rápido, bem fácil. Você fez o projeto básico, tá ali com as paredes básicas, mudou ali os revestimentos do jeito que eu fiz, colocando interno, onde é interno, externo, onde tem revestimento, enfim. E aí você consegue ter uma estimativa, né? Acaba, se você fizer bem direitinho, alinhar aí ao seu fluxo de trabalho, fica bem próximo da parede cebola que eu recomendo para um projeto executivo. E aí eu acabei até já dando um spoiler aí das vantagens, né? Quando eu estava mostrando a aplicação, quando é que eu vou usar cada uma, já meio que diz as vantagens e desvantagens. A vantagem tanto da parede básica como da composta é a aplicação, ela é muito mais rápida e simples de aplicar, de modificar, enfim, por isso que é bem melhor utilizar num projeto que ainda vai ser modificado. A desvantagem, a parede básica, enfim, ela não vai servir para nada de orçamento. A parede composta, se você fizer com os materiais certinho e tudo mais, ela vai chegar bem próximo. Se conseguir alinhar aí ao teu fluxo de trabalho, pode praticamente igualar a uma parede cebola, mas é um pouco complicado. Mas enfim, às vezes compensa utilizar a parede composta, porque acaba dando muito trabalho fazer com a parede cebola. Então você tem que alinhar aí se é vantagem ou não para vocês, né? A parede cebola tem essa desvantagem de dar muito trabalho, então você vai acabar tendo três vezes mais trabalho, por exemplo, que a parede composta. Mas ela vai chegar num resultado mais assertivo. Então, se for um projeto mais complexo, um prédio e tudo, que uma pequena diferença vai fazer realmente um grande estrago, vamos dizer assim, então ela é a mais indicada. Então, quando você já estiver no nível aí de modelagem,
de projeto executivo, de fazer realmente no detalhe, com certeza ela vai ser a maior vantagem. E assim, tem formas de minimizar essa questão aqui da parede cebola, como é com alguns plugins. Eu tenho um vídeo lá da série que eu comentei, série de orçamento, que eu mostro alguns plugins que facilitam, né, nessa questão da fazer uma modelagem executiva. E tem um plugin muito interessante para a parede cebola, que ajuda muito mesmo. Quando for um ambiente assim sem pilar, com dente de pilar, ele reveste perfeitamente. Então, para um projeto grande, esse plugin aí é uma mão na roda mesmo. Facilita demais. Então, pessoal, aqui basicamente a gente vai ter um fluxo de trabalho. Eu posso inclusive utilizar os 3 tipos de paredes. Vou começar utilizando a parede básica, porque eu ainda não tenho decidido onde é que vai ser o material. Eu não tenho decidido nem a arquitetura. Tudo pode mudar ainda. Depois que começa a se decidir, eu posso passar a utilizar uma parede composta, até para ter uma estimativa de custo. Então já vou saber onde é que tem banheiro, onde é que tem área externa. Já vou começar a decidir a questão de cada material em cada local. E aí eu vou começar a poder utilizar uma estimativa de custo ou até fazer o projeto em si com parede composta, desde que eu entenda que tem essas limitações, que eu tente até reduzir essas limitações. Enfim, saber das vantagens e desvantagens. E por fim, eu vou ter a minha parede cebola para fazer o projeto executivo. Eu já vou ter tudo definido de arquitetura, eu já vou ter feito uma estimativa de custo, já está definido onde é que vai ser cada revestimento. E aí eu vou para o meu executivo, em que eu vou realmente fazer com muito mais detalhe. Vou utilizar a parede cebola para me auxiliar, tanto na retirada, com 100% de assertividade, dos dados, né, dos quantitativos para orçamento, como também vai me auxiliar no planejamento. Então é interessante para o planejamento, porque eu vou conseguir no meu planejamento executar em fases diferentes a minha alvenaria, o reboco, a pintura, o revestimento, cada acabamento dessa minha parede. Então realmente simulando uma obra real. O que acontece é que existem alternativas para a gente conseguir fazer isso na parede composta. Fica um pouco mais complexo. A gente usa o Navisworks. Mas enfim, o ideal mesmo, que facilita mais, é utilizar a parede cebola, porque realmente facilita muito para o planejamento. Além de conseguir tirar os dados para orçamento com exatidão melhor. Então, muita gente quer utilizar o Revit e vem com a mentalidade de que, eu vou, enquanto eu estou projetando, ele já vai me dando os quantitativos, já vai fazendo o orçamento para mim, e aí fica tudo mais fácil. Só que o fluxo de projeto não funciona assim. O fluxo de projeto é da seguinte forma. O meu entendimento é assim. Então, o arquiteto vai lá fazer o projeto, faz o projeto básico, faz a proposta dele, e aí o cliente vai querer modificar uma coisa ou outra. Então não faz sentido eu fazer um projeto executivo para o cliente ficar modificando. Então por isso que é um pré-projeto, um projeto básico, que é para ter agilidade, conseguir modificar de forma rápida e fácil. Então é aí que entra a parede básica. Depois eu começo a querer fazer uma estimativa, já está tudo mais definido, onde é que vai ter cada revestimento. E aí sim eu consigo ir evoluindo o projeto até um nível de executivo. Até porque, na verdade, o projeto executivo, na minha opinião, é um projeto à parte, como um projeto de estrutura. Você concorda comigo que não faz sentido eu fazer um pré-projeto já com estrutura, com instalação hidráulica, com instalação elétrica, com tudo, e o cliente modificar? Então é a mesma coisa. Não faz sentido eu fazer a estrutura, sendo que não está definido. Quando é que eu vou fazer a estrutura? Quando está definido. Quando é que eu vou fazer o projeto executivo? Quando já está tudo definido também. Então esse é o raciocínio. Na minha opinião, o projeto executivo é um projeto como um projeto de estrutura, como um projeto de elétrica, de hidráulica. Ele tem que ser feito
com detalhes e tudo, quando tá tudo definido. Porque não é simples fazer a modificação dele. Essa é a minha opinião e é por isso que eu acho que dessa forma aqui, desse fluxo de trabalho aqui, fica muito mais fácil e ágil. Eu posso tentar fazer já utilizando uma parede composta e tudo, posso, mas tem que ter cuidado para não se confundir na hora de modificar as paredes e colocar o revestimento onde não tem. Por isso que é bom fazer uma parede básica, depois com calma ir modificando e colocando cada composta para ver como é que fica. Então, pessoal, a pergunta lá que eu deixei no início do vídeo. O orçamento ele é feito automaticamente? Ele não é feito. Por quê? Porque no meu fluxo de trabalho eu vou primeiro fazer parede básica e aí ele vai realmente ter modificações e tudo. Depois eu vou começar a definir eu posso ou não utilizar a parede composta para isso e fazer uma estimativa de custo. E aí quando eu for para um projeto executivo que, como eu falei, pode ser feito com a composta, mas tem suas limitações, é que eu vou, se eu tiver configurado certinho o meu template, eu vou conseguir retirar os quantitativos corretamente e com esses quantitativos eu não recomendo fazer orçamento dentro do Revit, é muito complicado, não é bom nem colocar preço aqui dentro. Eu consigo retirar os quantitativos e aí sim gerar um orçamento. Tem até vídeo aqui que eu tiro os quantitativos, né, de forma automática usando o Dynamo. E aí eu consigo facilitar bastante a minha vida para gerar um orçamento. E é interessante, inclusive, tirar somente os quantitativos, porque aí você pode colocar em diversas tabelas de preço. Então eu posso colocar, por exemplo, no Sinap, no TCPO, no OSSI, na sua própria tabela de preços. Então isso aí facilita muito. Ter o quantitativo, não ter o valor. Logicamente que alguns quantitativos de serviço, né, dependendo do serviço, vai ter uma variação da forma de quantificar. Do OSSI para o TCPO, para o Sinap, enfim, aí tem que ficar atento. Qual é que você vai utilizar? Com o tempo você começa a pegar esses macetes aí. Mas no geral é bom retirar quantitativo e aí com esse quantitativo, até porque o preço vai variar, a composição pode variar, além das tabelas que eu já falei. E aí pessoal, quem tem interesse em mais vídeos desse tipo, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativa aí o sininho, deixa um comentário que vai ajudar bastante. E qualquer coisa, entre em contato aí, deixa um comentário, tem meu e-mail, a gente tira dúvida e tudo mais. A gente tá aqui para se ajudar. Valeu!